deu o nosso horário ali, já passou até um pouquinho. Vamos orar, irmãos, e iniciar hoje a nossa aula número 21, encerrando a lição número 11, ok? 10 de abril, certo? Pedir aos irmãos, se puderem sentar mais para frente, evitar os últimos lugares, eu agradeço para a gente poder estar mais juntos aqui e preencher os lugares, ok? Vamos orar. Deus querido, nós agradecemos pela Tua palavra que vamos ouvir, a liberdade que experimentamos, o privilégio, ó Deus, de termos acesso tão tranquilo a ela e com tão bons recursos. Mas, ó Deus, nós sabemos que tudo isso não é suficiente se não for a ação do Teu Espírito, dá dele para nós nesta manhã, para que nossas mentes e corações sejam tomadas e colocadas submissas à Tua voz e o nosso coração responda positivamente àquilo que o Senhor vai nos falar hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, essa é a nossa segunda parte da lição número 11. Então, nós já vamos nos adiantando aí para a introdução, a oração que Deus atende. Nós estamos aí olhando o Pai Nosso, chamado Pai Nosso, né? E a introdução da nossa matéria, começa assim: a oração, conhecida como Pai Nosso por causa de suas primeiras palavras, tem sido repetida por 2 milênios ao ser confundida com uma reza, uma oração para ser recitada. Isso nós já explicamos bastante na semana passada. Isso é mais típico do romanismo, né, da igreja chamada católica. Você pode dar uma olhada no vídeo anterior e pegar uma explanação mais longa a respeito dessa introdução. Seguindo, apesar de ser uma possibilidade remota, o mais correto e que faz mais sentido é que o Senhor está ensinando uma oração que contém elementos que devem estar presentes em nossas orações. A possibilidade remota que ele se refere é que seja a reza, né? Ficou a escrita aqui um pouco confusa, achando que ele está dizendo, se referindo ao que ele vai falar depois. Não, essa é a maior explicação da oração do Pai Nosso. Elementos que devem estar presentes em nossas orações. Não precisam estar, porque nós temos orações, às vezes, que são muito mais simples, menores, curtas e específicas, né? Jesus nos presenteia com as pérolas mais valiosas que devemos buscar em oração. Veja os tesouros apresentados na oração modelo. E é isso que nós vamos continuar hoje, mas vamos primeiro passar pelos nossos objetivos e, é claro, ler o nosso texto, ok? Dois slides mais adiante, você apaga, por favor, os versículos 14 e 15, que de novo eu esqueci de apagar aí, para não deixar a gente confuso. É só até o versículo 13, como está, sim, no nosso slide inicial, tá? Vamos. Objetivo: saber, conhecer os valores mais importantes de uma oração. Sentir, atentar para o ensino de Jesus a respeito da oração. E agir, contribuir, orar e jejuar. Não, de novo, eu sou o mestre da falsa edição, né? O terceiro é orar de acordo com o padrão de Deus, com a finalidade de ser ouvido e ter sua oração aceita. Então, irmãos, eu gostaria de acrescentar de novo o que falei semana passada, que o objetivo dessa oração não é que, se nós preenchermos esses requisitos, esses itens, não pode deixar por enquanto, esses itens, Deus vai ouvir a nossa oração. Não é isso. Número 1, Deus ouve a nossa oração. A eficácia, o impacto desse ouvir de Deus a nossa oração vai variar muito mais a respeito da sinceridade e fé, obviamente, do nosso coração. Agora, é sempre bom destacar, meus irmãos, que Deus ouvir a sua oração não é sinônimo de que Deus vai responder assim a sua oração, ok? Como a gente ouve, os mais antigos estão mais acostumados com isso, desde pequenos, né? Que Deus tem 3 respostas, sim, não, espere. O fato é que Deus sempre vai ouvir a nossa oração. Às vezes é que a gente não gosta da resposta. Quando Ele dá um não, ou até um espere, a gente, no fundo, não gosta. A gente, né, coloca aquele sorriso amarelo e diz, amém, Senhor, mas é o que a gente queria, era outra coisa. Mas Deus ouve a nossa oração, o salmista inclusive fala sobre isso. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz quando clamo. Então Ele sempre ouve. A resposta é que pode ser um tanto
um tanto diferente daquilo que nós queremos. Bem, é bom abrir também a explicação de que a demora de Deus de responder uma oração tem sido compreendida como Deus não ouviu a oração, mas essa demora, ela pode ter a ver com pecado, certo? Provérbio diz, aquele que desvia o seu ouvido da lei, até sua oração será abominável. Então, a ideia de que eu posso fazer o que eu quiser, viver da maneira como eu quiser, e Deus vai me atender, aí não é bíblica. Eu preciso estar consciente e em dia com Deus da minha vida espiritual, obviamente confessando meus pecados e acertando minha vida com Deus, ok? Vamos ler então, irmãos, versículos 9 até o versículo número 13. Juntos. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Na sua Bíblia tem ali umas letrinhas, né? E a ideia do mal ali, como já explicamos semana passada, pode ser traduzida também como o maligno. E a ideia desse letra Czinha que está depois do amém, a gente vai chegar lá, é como essa última parte é discutível do ponto de vista de manuscritos, ok? E a gente vai gastar um tempinho quanto a isso. Na semana passada nós vimos este primeiro ponto, o mandamento esquecido, que se refere basicamente ao versículo 9. Repetindo-o, sei que é conhecido, mas vamos repeti-lo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É a ideia de reverência com o Pai Celestial, tanto quanto a ideia de comunhão com os outros filhos ou os outros irmãos em Cristo, porque a oração, Jesus escolhe ensinar Pai Nosso e não meu Pai, como ele muitas vezes orou sozinho. Ele orava meu Pai, mas ele nessa oração, como ele está se referindo aos seus discípulos, ele nos ensina também a comunhão e a união que deve ter entre os irmãos, ok? Foi só o que nós andamos semana passada. E aí no segundo ponto, que entraremos hoje, nós falamos sobre submissão. Ainda o versículo 9 e agora o versículo 10. Quando a igreja foi pela primeira vez perseguida e ameaçada, reuniu-se para oração, com 2 passos firmes. Vamos ler, irmãos, esse texto de Atos capítulo 4, 23 a 31. Abra sua Bíblia, por favor, e acompanhe Atos 4, 23 a 31. Qual é o evento que inicia essa primeira perseguição? Os irmãos lembram? O que acontece em Atos 4? Oi? Multiplicação de pães e peixes? Não, esse é outro. Nem sei que ninguém falou, mas. O que acontece, irmãos, em Atos 4? Qual é o primeiro milagre da era da igreja? Isso. Paralítico na porta chamada direita. Isso. Com Pedro e João. É o famoso texto do não tenho ouro nem prata, mas o que tenho se lhe dou, em nome de Jesus Nazareno, levanta. Então, como é que diz o texto aqui? Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizestes os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente.
Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, irmãos, nessa oração, eles entronizam o Pai. É o primeiro versículo, desculpe, o segundo 24. Tu, soberano Senhor. É a ideia, meus irmãos, de reconhecer a autoridade de Deus. Isso é muito importante, irmãos, porque se você lembra bem, o Senhor vai nos falar sobre algumas pessoas que vão falar Senhor, Senhor, mas a resposta que eles vão ter o quê? É qual? Não os conheço. Então, essa ideia de título afastado da reverência já é algo que o Senhor avisava que ia acontecer. Ah, pastor, mas isso é para o pessoal que é falso convertido e tudo mais. Eu concordo, nesse caso, do versículo. Mas a nossa ideia diante da oração, irmãos, a nossa postura diante da oração, precisa ser de reverência. Para alguns, isso significa algumas coisas bem pessoais. Por exemplo, tem gente que está no seu próprio quarto, sozinho, e vai orar e tem que botar uma camiseta. Se é um homem, claro, me refiro. Ou tem que se ajoelhar. Tem gente que não ora sentado. Eu não tenho problema nenhum com isso, desde que isso seja uma prerrogativa pessoal. Se você se sente assim melhor, tá ótimo. E desde que assim fazendo, você não acha que você está sendo mais ouvido, mais aceito ou mais santo, certo? Porque literalmente você pode estar em qualquer posição, postura ou lugar, que o que Deus se importa é com a atitude do nosso coração. Então, a postura em pé, sentada, deitada, pouco importa. Isso aí não tem nada a ver com reverência e oração. O ponto aqui é a atitude interna, que é maior, inclusive, que a palavra. A palavra Senhor, ou no nosso texto soberano, ela é esvaziada de significado se o meu coração não está entrando nessa oração, nesse momento com Deus, em submissão. Como assim, pastor? Significa, irmãos, que eu não vou para a oração já pré-selecionado na minha mente que Deus tem que fazer alguma coisa. Pré-selecionado na minha mente que Deus vá fazer alguma coisa. A oração, irmãos, é o título, inclusive, do nosso ponto número 2 lá em cima, ela já é uma atitude de submissão. É uma audiência com o rei para que eu coloque a minha causa, mas que caiba ao rei me responder segundo a sua vontade. Não é uma declaração protocolar. Tipo, eu tinha que orar para que Deus pudesse fazer o que eu queria. Isso é muito sério, meus irmãos, porque muitas das nossas orações, elas são coisas que para nós são prementes, são urgentes, são importantes. Na verdade, a maioria delas é assim, né? Geralmente a gente só vai na oração quando a coisa está muito assim. Sejamos sinceros. Então, se eu vou na presença do rei por uma coisa que para mim é muito importante, a cura de uma pessoa, de um filho, por exemplo, uma necessidade profissional ou financeira, ou a conversão de alguém que eu percebo que está com o coração endurecido, são coisas que para mim eu tenho pressa. Mas a minha pressa não vai mudar a agenda do rei. Ele vai fazer conforme a sua vontade. Então, essa palavra soberano aqui, meus irmãos, é uma palavra inicial que declara, que determina a nossa submissão na oração ao Senhor, como nossos irmãos aqui em Atos estão dando o exemplo. Número 2. Antes de pedidos ou qualquer outra coisa para si, eles seguem dizendo, capacita os teus servos, que mostram uma prioridade no reino. Aonde isso, irmãos, nos ensina antecipadamente e sem nem ter muita dificuldade nós entendermos. Muitas vezes as nossas orações, preste bem atenção, irmãos, são listas de Papai Noel. Nós já ensinamos isso em nossa igreja diversas vezes, mas, como diz Paulo, repetir não é ruim, é bom para nós. O problema, irmãos, não é você ter pedidos. Se você vai, por exemplo, nós estamos agora mexendo na nossa casa, e é algo que nós várias vezes lembramos em oração.
a respeito dos recursos, dos profissionais, inclusive, praticamente todos são irmãos em Cristo, que Deus possa abençoar, que dê tudo certo. Não tem problema você orar por coisas circunstanciais da vida. Ora, eu oro até por vaga de carro quando eu tenho que ir ao centro da cidade, estou com pressa, Senhor, me ajuda a achar uma vaga para o carro. Não tem problema, irmãos. O problema é quando a nossa oração se resume a isso. Você percebe a diferença? Pastor, mas será que isso é tão difícil assim? Dever de casa. Hoje à tarde, se afasta, põe 10 minutos no cronômetro. Ore 10 minutos sem pedir nada. Você vai ver como vai ser assim. E aí, Deus, como é que tá? Tem feito alguma coisa interessante ultimamente? Falta assunto. Porque nós temos nos viciado nessa postura utilitária com Deus. Discípulos começam, capacita os teus servos para, letra A, para anunciarem a tua palavra corajosamente. É um pedido. Mas o foco é porque eles foram proibidos minutos antes pelo Sinédrio. Vocês têm enchido Jerusalém deste ensino, desta doutrina. Parem com isso. E aí, Pedrão responde como você lembra, né? Julguem os senhores. O que é mais correto fazer? Ouvir os senhores, os homens ou a Deus? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Texto famoso também. Ou seja, a oração deles está pertinente à ameaça que eles haviam ouvido, porque eles não querem se submeter à pressão que eles estavam recebendo. E aí, letra B. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas. Note que os sinais não eram para o bem-estar da igreja, nem deles mesmos, mas para acompanhar a pregação do evangelho. Esse é todo o interesse deles. E foi o que aconteceu. Por isso, é tão importante saber que a prioridade da oração é o Pai e o seu reino, sem submissão na oração. Ou seja, a oração é teu nome, teu reino, tua vontade. O ponto aqui, meus irmãos, é que se eu tiver que abrir mão dos meus desejos, das minhas vontades, dos meus planos, em prol do reino, eu estou disposto. Será que estou? Essa é a grande questão. Deixa eu colocar uma coisa para vocês, queridos. Tudo que Deus nos dá, e tudo que Deus nos tira, e tudo que Deus nos nega, não é mero capricho. Em Romanos capítulo 8 diz que todas as coisas contribuem para o bem, mas quando você olha no contexto, o bem não é minha saúde perfeita, o bem não é o carro que eu estava aspirando, o bem não é a função, a profissão, o concurso que eu estava querendo passar. Esse não é o bem. O bem no contexto qual é? Alguém sabe? A imagem de Cristo formada em mim e você. Olha o contexto. Este é o bem. E para alguns, meus irmãos, para que a imagem de Cristo seja formada em nós, Deus tem que dizer não, Deus tem que dizer espera, Deus tem que fazer alguma coisa que eu não gosto. Difícil, né? Não era bem isso que eu e você tínhamos em mente quando a gente fez aquela oração, né? Senhor, me transforma. Aí Deus vem com o sisal, não é aquele negócio de cortar. Deus vem. Não. Eu estava pensando assim numa maquiagem, um botoxzinho, uma coisa bem leve. Menos invasiva, Deus. Vai devagar. Né? Esse transforma-me que a gente quer pedir a Deus é para quê? Para as pessoas gostarem mais da gente? Porque no ponto de vista de Deus, meus irmãos, sempre vai ser qual o benefício que isso vai trazer para o seu reino. A Johnny, que eu já mencionei tantas vezes, né? Johnny Erickson, ela tem um vídeo bem antigo que ela fala assim, se você viajasse no tempo e me perguntasse se eu preferia não ter mergulhado naquele lago, ela mergulhou no lago, não sabia da profundidade, bateu a cabeça numa pedra e seccionou a cervical. Ela é tetraplégica, já deve batendo quase 50 anos, se eu não me engano. Se eu gostaria de ter passado por aquilo, se eu preferia não pular naquele lago, a pergunta que eu lhe faria era, eu seria mais útil para a obra de Deus, para o reino de Deus? Irmãos, provavelmente eu nunca teria ouvido falar de Johnny Erickson.
Então, o ponto aqui, meus irmãos, é que Deus não vai mimar a mim e a você em prejuízo da sua vontade, do seu reino, do seu querer, da sua vontade, da sua glória. Então, quando nós oramos priorizando a vontade de Deus, nós estamos aí sim orando de acordo com a vontade de Deus. Porque essa é a primeira agenda, é o primeiro item na agenda de Deus. Nossa, pastor, mas isso não soa para Deus um tanto quanto egoísta? Entenda, queridos, eu buscar a minha glória, você buscar a sua glória, é algo inimaginável. Nós, esse verme que nós somos, a glória de Deus é parte da sua própria natureza. É por isso que o salmista diz que o louvor lhe cai bem. O louvor à vida de um ser humano, e que também existe, né? Dizendo assim, filho, muito bem. Minha esposa, muito bem. Esse louvor cabe. Mas ele, irmãos, ele não é a nossa natureza. O louvor na vida do ser humano é uma declaração como Deus tem sido gracioso com você. O louvor devia humilhar e não exaltar ao homem. Porque quando eu e você fazemos uma coisa excepcional, fora de série, muito bom, é graça de Deus. Então quando alguém lhe diz muito bem, você diz assim, nossa, como eu fui agraciado de eu poder ter feito algo que abençoou a vida de alguém. Deus não. A glória é a sua própria natureza, por isso eu disse, o salmista diz, o louvor lhe cai bem, combina com ele. Exatamente o que ele merece, o que ele deve receber. Portanto, irmãos, quando Deus procede assim na oração, ou na forma de lidar conosco pela oração, ele não está sendo contraditório, ele não está sendo egoísta, ele não está sendo egocêntrico, as palavras nunca passam perto do nosso Deus, desculpe, ele está apenas seguindo aquilo que é o seu plano e no qual nós somos abençoados, nós recebemos o melhor. Ok? Bem, responda bem rápido. Por que uma criança desmamada ainda deseja os braços da mãe? Isso é o que está lá no Salmo 131, né? É porque ela, mesmo não dependendo mais do alimento vital dos seios maternos, ainda mantém uma relação de submissão e dependência, ou seja, os braços da mãe. É o colo pelo colo. A busca de Deus por causa de Deus. Eu achei esse parágrafo aqui tremendo, meus irmãos, porque reflete aquilo que eu falei. Fica 10 minutos sem pedir nada a Deus. Há vários anos atrás, irmãos, sabe que eu já contei essa história, ainda estávamos lá no prédio antigo, e eu estava um tanto quanto incomodado, porque a nossa reunião de oração tinha se resumido a uma miniatura do Muro das Lamentações. Só faltava o pessoal ficar que nem judeu, para frente e para trás, assim, botar papelzinho na página. Era um chororô. Era o tal de, depois que inventaram tá ruim, nunca mais melhorou. Eu sei, meus irmãos, que a nossa vida é difícil e tudo mais, mas era muita desgraça. Eu falei, Jesus, o que está acontecendo? E um percentual mínimo de ação de graça, de louvor, de gratidão. E naquele período, meus irmãos, se os irmãos mais antigos lembram, a gente implementou uma mudança no nosso culto de oração que durou alguns anos. Nós começamos a tentar passar aquela hora com Deus. E eu, nem tínhamos divisão. Não. Tinha um pequeno devocional, o microfone começava numa ponta, outro começava na outra. E foi um tempo, irmãos, de desintoxicação dessa síndrome da oração Papai Noel. E ficamos ali um bom tempo, anos, na verdade. Porque é difícil, irmãos. E detalhe, não era nem 10 minutos. Eram orações de 1 minuto e meio, 2 minutos. E ainda assim era difícil você conversar com Deus. Apenas falar com Ele. É interessante, irmãos, como você olha para trás e você percebe como você era infantil no relacionamento com seus pais. Até determinada idade, até é normal, né? Especialmente quando chega, passou da infância, do fundamental ali, começa na pré-adolescência, adolescência, começa já a saber de tudo. E aí só procura o papai e a mamãe quando precisa de alguma coisa. Ou por acaso seu adolescente vive chegando na cozinha para você dizendo assim, querida mamãe, precisa de ajuda aqui na cozinha?
Você conhece esse alienígena, não? Não, né? Pois é. Já começa a ver sua própria vida, mas quando o sapato aperta, acha o caminho de encontrar o papai e a mamãe. Você cresce, irmãos, e eu, nas últimas boas décadas, eu tinha que reensinar o meu pai de que eu não precisava mais dele, nesse sentido. Eu entrava em contato, aí ele, oi, meu filho, tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Eu falei, não. Eu estou mandando mensagem para saber como é que o senhor está. Senhor não, desculpe, lá em casa não tem essa coisa. Eu quero saber como é que você está. Está bem? Como é que está o trabalho? Como é que está com a mamãe? Como é que está a coisa aí? Ninho vazio é dose, irmãos. É. Nem comecei ainda, mas é. Nem comecei não, nem terminei. Mas ele estava acostumado com aquela criatura infantil que só procurava quando precisava de alguma coisa. Eu mesmo, no seminário, 4 anos, eu me lembro de raras... Lembra, não tinha internet, né? Raras vezes eu ia até aquele bendito, aquele orelhão... Lembra, sei lá, aquele orelhão disputado ali na estância? Tinha fila ali. Só tinha... Fora do horário comercial, mas só tinha um orelhão para todo seminário utilizar. Ah, não, perdão, tinha o da núcleo acadêmico também, que também só era um, então eram 2. Então, eu não me lembro de ir até lá para ligar para o Rio para dizer como vocês estão. 20 e tantos anos de idade. Geralmente eu ligava para dizer o quê? A mensalidade aumentou novamente, que era todo mês, irmãos, ou época da inflação. Eu não sei se você está entendendo onde eu quero chegar. Ah, pastor, mas o que você quer que a gente faça? A gente pergunte a Deus como é que foi as férias dele? Se ele andou por alguma galáxia? Irmãos, eu acredito que nas nossas conversas com Deus, nós devemos exaltá-lo, mas nós devemos conversar sobre quem ele é e o que temos aprendido sobre ele. Recicle o seu devocional na oração. Ore textos dos Salmos ou outros textos bíblicos. Seja mais do que apenas uma criança que fica pedindo, compra um bombom para mim. Compra esse bombom aqui, motor 1.8 para mim. Compra esse bombom aqui do concurso para mim. Que, de novo, não tem problema nenhum isso fazer parte da nossa oração, mas não deveria ser o cerne ou a motivação principal da nossa busca por Deus. Isto que se deve refletir em nossa oração, a consciência clara de que a vida só tem sentido quando o Pai, seu nome, reino e vontade, vem em primeiro lugar. A oração verbaliza essa posição espiritual. E aí o nosso estudo traz o texto tão conhecido de Mateus capítulo 6, eu quero lê-lo ainda assim, 33, que diz, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Detalhe, esse texto é muito mal citado por aí, dizendo, e todas as coisas serão acrescentadas. Não, o texto é bem claro. Volte no capítulo e perceba que Jesus está se referindo às necessidades básicas da vida. Comida, vestimenta, abrigo, essas coisas serão fornecidas por Deus. Não significa necessariamente tênis da Nike, ou sei lá qual é a marca que está na moda ultimamente, que eu não compro tênis caro, a roupa de grife, ou a casa dos seus sonhos, ou o que quer que seja que esse mundo acha que tem que ter para ser feliz e realizado. Não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo que ele vai suprir, né? A alimentação, não é necessariamente fazão e petit gâteau. Petit gâteau. É aquele petit lá caro pra caramba. É gâteau mesmo? Não parece petit gâteau, gato pequeno? Eu sei que eu não falo francês, desculpe, mas não parece gato pequeno? Petit gâteau. É o quê? Ah, e petit gâteau significa o quê? Pequeno? Olha a diferença. Você chega no lugar e diz assim, ei, me dá aquele bolinho lá. Aí o cara, ok. Não é bolinho assim, ó. É petit gâteau. O que significa? Bolinho. Tudo em outra língua é mais chique no brasileiro, né? É uma coisa impressionante. Bem, Salmo 37,5, irmãos. Esse texto não tinha uma pessoa na nossa família que não sabia de cor. Por quê? O meu vozinho, toda vez que dava uma Bíblia, um cantor cristão para alguém,
escrevi o Salmo 37,5. Eu tenho até hoje em algum lugar guardada a minha primeira Bíblia, se não tiver aqui, está com meus pais, onde o diácono Euclides Viana escreveu lá uma dedicatória, né? Me aconselhou, porque eu era muito novo, que eu lesse primeiro o Novo Testamento e depois o Antigo. E ele escreveu o Salmo 37, versículo 5. Eu quero ler o 4 também. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Não tem como eu falar aqui sobre esse texto, irmãos, infelizmente, mas a ideia é essa, de primeiro colocar o Senhor, a sua vontade. Sabe qual é o problema, meus irmãos? Vamos ser sinceros, o nosso grande medo é que o plano de Deus não seja aquilo que eu queria, né? Não seja aquilo que eu gostaria. Se você está apaixonado, sabe aquela de dar taquicardia? Sabe aquela de que você, se é moça, né, já fica sonhando com a casinha de cerquinha branca? Bem, no Brasil não dá para ter cerquinha branca porque todo mundo vai invadir, mas você entendeu o que quer dizer. Aquela coisinha bonitinha e tal, né? E uma renca de filhos e tal. Se você é rapaz, você já está pensando, né, nas conquistas e tal, formar família e tal. Você tem realmente coragem de pegar, né, aquela coisa que você já fez todo o projeto? Já fez arquitetura, engenharia, já fez a tubulação, a elétrica, está todo pronto. Porque a nossa vontade é pegar aquele projeto e dizer, Senhor, olha que coisa linda. Assina. Só assina. Assina, rubrica e assina, tá bom. Ou nós temos a coragem de dizer, Senhor, página em branco. Qual é o teu plano? Porque o plano de Deus, irmãos, pode não incluir o objeto da palpitação do meu coração. Pastor, nessa igreja você só fala de um Deus desmancha prazeres. Irmãos, nós precisamos de um Deus desmancha prazeres. Quando eles estão fora da vontade de Deus. Aliás, a frase não é nem nova. É a adaptação de Agostinho. Senhor, onde meus planos não foram os teus, esmaga-os. Será que eu tenho coragem de fazer essa oração? De realmente orar dizendo, eu quero o que o Senhor quiser. É por isso, irmãos, que a igreja neopentecostal nunca faz o mês da campanha da unção de Jeremias. Venha receber o seu sofrimento. Não faz. Porque não atrai gente, não dá popularidade, não tem marketing. Né? Não querem saber nada disso. Nossa aplicação desse ponto, desafio você a pensar em 3 modos práticos de priorizar o Pai em sua vida nesta semana. Seu nome, reino e vontade. Será melhor se você fizer isso associado com outro irmão na fé. Nossa oração deve refletir o compromisso de buscarmos como tesouros preciosos a comunhão com o Pai e seus filhos e a submissão. Teu nome, reino e vontade. Só então saberemos fazer nossos pedidos. Pastor, como é que eu faço isso de maneira prática? Seu principal bem, meus irmãos, não está no banco. Seu principal bem, hoje eu vim sem, está no seu pulso, seu tempo. Olhe no seu tempo e perceba como você pode priorizar Deus. Por exemplo, saindo da sua agenda, do seu conforto, dos seus planos e fazendo um contato com o seu alvo evangelístico. Priorize o reino. Ou percebendo que há um irmão, uma irmã em necessidade, o que quer que seja, e doando do seu tempo. Porque, como eu disse, meus irmãos, é muito mais precioso do que dinheiro. E somos geralmente até mais avarentos com o nosso tempo do que somos com o nosso dinheiro e nossos bens. Eu não quero dar detalhes, porque não quero expor a pessoa aqui, mas alguns dias atrás aconteceu alguma coisa e a pessoa estava com um problema. E aí eu deixei que ela usasse a nossa casa. Minha esposa sabe do que eu estou falando. Aí ficou lá, que ela precisava usar a nossa casa. Aí eu falei assim, quando você precisar pegar, eu te ajudo para tirar daqui, com o meu carro. E aí pegamos e dias depois ela já estava melhor, colocamos lá e levamos até onde tinha que levar. Irmãos, eu vou ser muito sincero.
esse gesto, esse ato de bondade, na minha mente é as boas obras que Jesus fala que nós temos que fazer para que as pessoas glorifiquem o nosso Pai que está nos céus e elas ouçam o Evangelho. Nossa, pastor, só é frio calculista assim? Se você quiser me ver dessa maneira, meu objetivo é mostrar o amor de Deus às pessoas para que elas abram seu coração. Eu não vou cobrar, eu não vou dizer assim, agora que eu fiz isso, você senta aqui que eu quero que você ouça, não, os 5 passos do Evangelho. Não, não é isso. Mas a ideia, meus irmãos, é nós temos uma postura diante das pessoas de serviço, de bom testemunho, de bondade, para que as pessoas ouçam aquilo que nós temos que falar. Porque, caso contrário, muitas vezes a nossa postura ensurdece o coração das pessoas. Então, nós temos que procurar, irmãos, maneiras práticas no nosso dia de sair do nosso corre-corre e viver para o outro. Novamente, quer seja alguém que não conhece o Senhor e precisa, ou quer seja um irmão em Cristo que precise da nossa ajuda, do nosso serviço, de alguma forma. Ontem, vários irmãos da nossa igreja doaram meia horinha do seu tempo, os que puderam, e foram lá prestigiar com um casal da nossa igreja, abriu a sua lojinha, seu negócio, um empreendimento, um casal jovem, está sonhando em melhorar um pouco de vida. Parece pouco, meus irmãos, mas a gente tem que compreender que são esses pequenos atos que impactam as nossas vidas, mutuamente. Não é uma via de mão dupla. Mesmo quando você parece que você está apenas dando, de fato você está recebendo. E nós precisamos, irmãos, pensar em modos práticos, como diz aí, para colocar a soberania e a vontade de Deus como em ação prática na nossa vida, e não apenas algo teórico. Muito bem. Terceiro ponto, irmãos, de 11 até o final, pedidos nobres. Vamos lá. Os melhores antídotos contra o egoísmo são a comunhão e a submissão ao Pai e aos seus filhos, ou seja, aos nossos irmãos. Um crente ajustado a esses 2 trilhos não fala bobagens na presença de Deus. Não almeja ilusões, não é mesquinho em suas petições. Tiago, sempre tão objetivo, nos diz: vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem. Explicação: pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Esse é o texto à la Pernamanca de Tiago 4, 2 e 3. Quem ainda não resolveu se almeja a valorização do seu próprio nome ou do Pai, o estabelecimento do seu próprio reino ou do Pai, e a realização de sua vontade ou a vontade do Pai, não deve prosseguir desse ponto para frente na oração. Sugerimos que volte ao início, até que este assunto esteja resolvido na alma. Assim, não vale a pena continuar. É melhor mudar de religião. Há outras religiões no mercado da fé que se ajustam melhor aos desejos pessoais dos seus fiéis. Então, meus irmãos, o nosso bem gentil parágrafo, só que não, está deixando claro, irmãos, que a intenção do nosso coração é o que deve nos preocupar. Será que eu realmente quero a vontade de Deus? Algo que nós estamos falando desde o início dessa lição, meus irmãos, como que objetivos e intentos errados do coração, e como Tiago coloca aqui, anulam a nossa oração. Porque o Senhor não está no negócio, o Senhor não está na tarefa de agradar aos seus filhos. A ideia é outra. Nós somos agradados e somos felizes, irmãos, quando a nossa vontade está de acordo com a vontade de Deus. Então, perceba bem, quando você fica tão contente porque Deus aparentemente respondeu a sua oração, que você pediu, né, por aquilo outro, por aquela pessoa e tal, e aconteceu. O que de fato aconteceu, meus irmãos? Agrada-te, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. A sua vontade encaixou perfeitamente na vontade de Deus. E Deus falou assim, ok. Porque o que de fato Deus está falando não é seja feita a sua vontade.
O que Deus está respondendo à sua oração é: ok, seja feita a minha vontade. Deus está respondendo porque está de acordo com o querer e o desejo dele. Portanto, meus irmãos, o meu principal objetivo, minha principal preocupação deve ser diariamente examinar o meu coração. Por que eu quero isso? Qual é alguns pedidos que você tem feito ultimamente? Faça isso agora. Por que você tem pedido por isso? Você pode dizer que você está completamente destituído de qualquer motivação, desejo ou intento egoísta? Porque o nosso texto de Tiago fala sobre cobiça, inveja, desejo, luta, guerra. E aí não recebe, porque está pedindo errado para gastar em seus prazeres. É quando a gente pensa em gastar nos seus prazeres, a pessoa já vai lá no piseiro, né? Lá na balada. Não! Substitui os seus prazeres, gastar segundo na sua vontade. Você está orando porque você quer aquela coceirinha coçada? Aquela passe, aquela vontade de ter aquela coisa? Ou você está orando porque você percebe que isso vai lhe colocar mais perto da vontade de Deus, do querer de Deus? Está disposto, inclusive, que Ele lhe diga um não naquilo que você está falando. Então vamos ver, meus irmãos, dentro desse ponto, esses pedidos de ouro, que são bem específicos do nosso dia a dia, que o Senhor Jesus inclui nessa oração. Primeiro, pão de cada dia. A petição para necessidades pessoais, como comida diária, também deve fazer parte da nossa oração. Então, como eu disse, o problema não é pedir. A palavra diariamente, epiousion, usado apenas aqui no Novo Testamento, significa suficiente para hoje. E aí não tem como não fazer a ligação. Deus ensinou essa lição a Israel com o maná do deserto. Diariamente, a porção necessária para aquele dia. E isso está lá em Êxodo capítulo 16. Aquele pão era suficiente para um dia, nem mais, nem menos. Cada dia. Então perceba, meus irmãos, que a gente gostaria de viver assim? Já pensou? Se coloca no lugar de Israel no deserto. E de repente você acabou de sair do Egito, das famosas panelas de carne e dos alhos porós. Eram escravos, mas sonhavam com coisas que certamente eles nem tinham acesso. Você saiu de lá, mas que pelo menos, sendo escravos, vocês tinham alguma comida de um dia para o outro guardada. Eu me lembro de uma vez, irmãos, que nós ficamos tão contentes que nós estávamos no final do mês, não tínhamos dinheiro, pelo menos não sobrando, mas tínhamos comida na despensa. O que mais que você precisa? Se você tem comida na despensa, se as contas estão pagas, é motivo, marca um culto de ação de graça. Uma maravilha. O que mais você precisa? Só que aí você vai para o deserto. Não tem nem despensa para começar a conversa. É areia para tudo quanto é lado e barracas, tendas, pequenos tabernáculos. Aí Deus explica que vai cair um pão que você tem que pegar, coer, né, e tal, e guardar só para aquele dia. O que o povo faz, irmãos? Obedece? Não. Incrível. O povo guarda. E aí o texto bíblico diz, aquilo cheirou mal e deu bicho. Eu nunca fui no deserto, irmãos. O mais perto que eu cheguei foi ficar no prego no lavrado, que não é nada agradável. Mas eu acho que o deserto não é um lugar exatamente cheio de insetos. E ainda assim os insetos acharam o bendito maná e deu bicho. Outra questão. Até esse bicho foi sobrenatural. Eu vou pedir ajuda aos universitários. Tiago, cadê você? Quando um inseto coloca uma larva, é 24 horas para sair? Leva um tempinho, não é um tempinho? No solzão, é de um dia para o outro já sai larva? Ok. O que eu acho, meus irmãos, difícil que nesse ambiente aí, rapidamente, de um dia para o outro, porque você não está na floresta amazônica, onde você vive se estapeando
Não? Ou na mata mesmo de Roraima, com tanto inseto que tem. Mas Deus quis mostrar a eles uma lição. Eu disse para vocês não guardarem. Agora deixa eu ver, meus irmãos. Deus poderia fazer uma comida que durasse 40 anos sem estragar? Sim. Caso esteja na dúvida na sua resposta. Sim. Porque a roupa deles era orgânica e não estragou. A sandália era de couro e não estragou. E durou 40 anos. E mais, o maná colhido na sexta durava 48 horas, não mais 24. Durava até o domingo, quando ele caísse de novo. Olha só. Eles tinham que pegar uma porção dobrada, porque no sábado era dia de descanso, não podia colher. Eles tinham uma comida, irmãos, literalmente sobrenatural, que cai do céu e tem um prazo de validade variável dependendo do calendário espiritual que Deus tinha determinado. E ainda assim, eles pegam mais. É, pastor, esse povo lá de Israel não era brincadeira não, né? Irmão, nós somos iguaizinhos. Somos iguaizinhos. Porque nós temos essa dificuldade de confiar e deixar nas mãos do nosso Deus para que Ele faça as coisas e cuide das coisas do seu jeito, da sua forma, como Ele quer. E é por isso que a oração é o pão suficiente para este dia nos dá hoje. E é por isso que mais adiante ele vai dizer, basta a cada dia o seu mal. Tem sido sempre, irmãos, o meu argumento que remédio para a ansiedade na vida de um cristão é uma declaração aberta de incredulidade. Me perdoe, meu irmão. Eu não sei nem quem toma, quem deixa de tomar, ou se alguém toma. Não é indireta. Remédio para a ansiedade na vida do cristão é uma declaração de incredulidade. Deus está falhando. Ele não está cuidando de mim. Pastor, é que o senhor não sabe aquilo que eu passei. Então, irmãos, eu não vou nem em Paulo, Pedro, eu vou logo em Jesus. Ele sabia exatamente o que estava passando, ele sabia exatamente o que lhe aguardava, e era a pessoa que era a antítese da ansiedade. E não me venha com essa história de que ele era Deus. Porque você sabe muito bem que ele também era homem. Ele é exemplo, Pedro escreve, nos deixou os passos, as pegadas, para que possamos olhar e dizer por que Jesus não era um poço de ansiedade, sabendo inclusive que seus dias estavam contados. Ele sabia que Pedro iria negá-lo, sabia que Judas iria traí-lo, sabia que os discípulos, com exceção apenas de João, iriam abandoná-lo. E meus irmãos, o nosso Senhor estava sempre de boa. Eu quero isso na minha vida, amém? Sem nem sabermos o que vem pela frente, porque isso que geralmente é o que nos traz ansiedade, né? Tipo, você tem uma prova amanhã, aí o coração já começa a bater 3 dias antes. Ah, meu Deus, a prova daquele professor. Então, quando nem sabemos que vem alguma coisa, ainda assim, tem gente que vive e é um poço de ansiedade. A oração do pão de cada dia é isso aí no último parágrafo. Como nós gostamos de pedir o pão do semestre. Clique. Há crentes que não dormem se não tiverem a segurança financeira para o mês. Vale ressaltar, meus irmãos, que muitas vezes essa falta de segurança financeira é nossa culpa. Se você ainda lida com lutas nessa área, vá no nosso canal. Nós tivemos uma matéria da EBD inteira sobre princípios bíblicos de finanças. Mas qual é a palavra-chave para nos livrar da ansiedade contra a segurança financeira, irmãos? Quem me ajuda? Contentamento. Sem contentamento você não vai ter autocontrole. Sem contentamento você não vai ter nada. Contentamento. Você vê o item de 1.000, você vê o item de 500, você vê o item de 150, você vê o item... E aí você diz assim, nossa, mas esse item de 1.000 ia ficar lindo na minha casa. Você não pode pagar o item de 1.000. Mas ele parcela em 24 vezes. Talvez aí possa até ser, porque 24 vezes de R$1.000...
ficar mínimo a parcela. Mas o ponto não é esse, o ponto é que a gente faz coisas, irmãos, muitas vezes que estão completamente fora do nosso passo. E as coisas não param de aumentar, você sabe muito bem. E aí, às vezes, eu tenho que reconhecer, Senhor, ok? Embrulho de 150, parcela em 3 vezes. Porque é o que dá, é o que é possível. Nos metemos em coisas, irmãos, sem planejar. Não, ponto aqui, já falei, vai lá e assiste a aula inteira, matéria inteira à sua disposição. Mas nós queremos que Deus nos dê garantias para frente. E a oração é o pão suficiente para hoje nos dá. Hoje. É só isso que ele coloca na oração que nos ensinou. Quando Pedro, pode passar, irmãos, isso mesmo. Quando Pedro precisou de uma moeda para pagar o imposto, Jesus fez com que ele fisgasse um peixinho que veio premiado com uma moeda na boca correspondente ao valor exato do imposto dos dois. Isso está em Mateus 17, 24 e 27, ok? Que coisas serão acrescentadas aos que buscarem o reino em primeiro lugar? O texto que nós já lemos. O que comer e o que vestir? Versículo 25. Uma vida simples. As riquezas não estão incluídas nestas coisas que estão aqui nesse texto. Jesus nos ensina a ser simples quando falamos em bens materiais na presença do Pai Celestial e ponto final. Claro, não decrete, não conquiste, não declare coisas em moda nas últimas 2, 3 décadas no mundo evangélico. Simplesmente peça o pão de cada dia ao Pai Celestial. Ele sabe do que você necessita. Irmãos, o ponto aqui principal é nós aprendermos ao contentamento e a confiança de que o Senhor vai nos dar aquilo que nós precisamos. Uma coisa que eu estava comentando outro dia é que a gente aprende, e é verdade, muita coisa na escola que não tem utilidade nenhuma na nossa vida prática. Algumas delas só vão ser úteis se você seguir aquela carreira. Então, eu saber o que é alcalinidade ou qualquer coisa assim, nunca mais me serviu coisa alguma, a não ser para quem vai seguir a área de bioquímica, de química, assim por diante. Não é uma crítica ao sistema de educação, mas há outras coisas que nós deveríamos aprender. E como não aprendemos, vai aqui uma coisa, irmãos, que talvez nós como adultos estamos falhando. Ensinar aos nossos filhos orçamento básico e educação financeira. A maioria dos novos adultos hoje chega à vida adulta sem sequer saber o custo das coisas. Leve seus filhos não para fazer compras, mas as compras com você do supermercado, para ele começar a se escandalizar com o preço das coisas. Para ele não sair do quanto é que isso aqui custou para o quê? De uma hora para outra, quando tiver a sua própria responsabilidade. Eu tenho medo de perguntar aqui quantos jovens sabem fazer o imposto de renda? Básico. Não é complicado, não. O do programinha, só preencher. Quantos sabem fazer? Bem, não sei nem se tem quantos adultos assim necessariamente, mas o ponto é qual? Se você está despreparado para a vida como ela é, provavelmente você vai correr o risco de meter os pés pelas mãos. Quando a gente faz o aconselhamento pré-matrimonial, irmãos, essa é uma área que eu trato muito com os casais. Existe até um livro antigo, não sei se é mais publicado, que diz, o título é Até que a Dívida nos Separe. Porque uma das causas, grandes causas de problemas matrimoniais e até divórcio é a vida financeira. Aí tem uma parte que lá fala sobre a mulher centopeia. É a mulher centopeia e o homem gadget. Gadget é qualquer tipo de equipamento. Porque esse é o grande buraco financeiro, muitas vezes. Não todos, é claro, mas há exceções. Mas é a mulher que precisa de 300 sapatos, por isso é a mulher centopeia. Ela não pode passar na vitrine, que tem que ter um sapato que ela ainda não tem, ela tem que comprar. E o homem que não pode se lançar, né? O coçador de olho eletrônico ele tem que comprar, porque ele não pode simplesmente coçar seus próprios olhos. Passa Covid. Então ele tem que ter um coçador personalizado, que já vem com espirrado álcool gel. É muito bem humorado o texto desse livro, mas eu nem lembro se era um livro, se era só um artigo, mas porque eu vi só uma parte. Mas o ponto é que isso é uma coisa séria para a família. E a gente tem que começar a prestar atenção nessas coisas, irmãos, como igreja também.
Outra coisa que eu quero destacar aqui, meus irmãos, no primeiro parágrafo, é como Jesus poderia ter colocado um peixe cheio de moeda. Mas quando ele pede para Pedro pegar aquele peixinho, tem apenas a moeda que necessitava. Sabe que Pedro ficou pensando? Nossa, tá bem que eu estava precisando de uma túnica nova. Será que o Senhor não podia... Posso pegar mais um peixe? Não. Era o imposto que tinha que ser pago. Ele deu o imposto. O que isso nos ensina, meus irmãos? Que talvez você esteja fazendo uma oração, como eu já disse, legítima, certo? E aí você faz a oração meio mirando as estrelas. E Deus diz, vamos dar aqui nos cúmulos nimbus mesmo, nas nuvens. Por quê? Porque Ele está dando aquilo que eu preciso. Não necessariamente aquilo que eu quero, mas aquilo que eu preciso. E isso é algo muito pertinente em oração, a resposta que Deus dá aos nossos pedidos. Pode seguir? Nossa aplicação, irmãos, acerca da riqueza e pobreza, é melhor ficar com a sabedoria de Provérbios. Aí eu vou pedir a paciência dos irmãos, tem que ler esses textos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pega a sua Bíblia aí, vamos lá para o texto de Provérbios, começando no capítulo 10, versículo 4. Provérbios 10, 4. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Na mais bela poesia e o paralelismo judaico, certo? O contraste é óbvio. Eu queria ter lido ainda, mas o meu filho leu, o Tiago Cavaco, de Portugal, ele tem um livro chamado... Josh, como é que é o que da preguiça? Como é que é o título do livro? Eu sei que termina com preguiça, mas alguém lembra o título? Ensaios, alguma coisa da preguiça, em que ele vai falar sobre isso. Eu nem lembro se a editora é a editora Fiel, mas enfim. O ponto aqui, meus irmãos, é que às vezes a gente quer alguma coisa de Deus, mas a gente não está disposto a levantar um dedo. Será que Deus realmente vai nos recompensar? Será que eu acredito num Deus que recompensa a preguiça? 6 sermões contra a preguiça. Ok. É na igreja lá em Lisboa. 11, 4 e 28. Passa, por favor, o próximo capítulo. De nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. Ou seja, mesmo a riqueza que Deus nos dá, não nos serve de maneira eterna. Só aquilo que o Senhor faz na nossa vida. 28. Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Então perceba o raciocínio, irmãos. Mesmo quando Deus nos dá riquezas, elas não podem ser nossa fonte de confiança ou nelas descansarmos. Capítulo 13, versículo 8. As riquezas de um homem servem de resgate para a sua vida, mas o pobre nunca recebe ameaças. Ou seja, qual que você prefere? Ser sequestrado, alguém pedir um resgate para a sua vida, ou você viver uma vida sem ameaça? Então, Provérbios, ele mostra, meus irmãos, tanto a possibilidade de Deus nos abençoar, como a nossa necessidade de não ter o coração nessas coisas. Não ter o coração fixado nessa possibilidade. Versículo 22. O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. A ideia aqui, queridos, é de guardar, sim. Um dos grandes problemas, meus irmãos, da modernidade é o famoso viver de contra-cheque a contra-cheque. Ah, pastor, mas não sobra. Na nossa aula, nós falamos sobre isso também. Precisamos aprender, meus irmãos, a vivermos com o tanto que nos permita guardar pelo menos algo. Não precisa ser uma fortuna, até porque não ganhamos uma fortuna. Mas uma marca, meus irmãos, de pessoas que não são surpreendidas é a economia. É ter para um momento de necessidade.
É você, né? Motor do carro fundiu. 5 mil reais para consertar. Mas você vem há 3, 4, 5 anos guardando alguma coisa, você tem como consertar. Estou falando de problemas, irmãos, ordinários do nosso dia a dia, de classe média, de gente que passa, né, fino às vezes. Mas às vezes passando muito mais fino, porque a gente ganha 1.000, gasta... É verdade. Ah, Ellen, ganha 1.000, gasta 2.000. Eu sei, mas eu não quero chegar lá ainda. Eu digo, a gente ganha 1.000, gasta 1.000. Ganha 2.000, gasta 2.000. Ganha, né? A gente recebe um aumento. A gente já pensa, como eu vou gastar? Dificilmente eu penso, como eu vou economizar? Como eu vou gastar esse dinheiro aí também? E aí dificilmente a gente consegue um projeto. Eu sei, irmãos, poupança não paga nada hoje em dia. Mas ainda é melhor do que botar debaixo do colchão e mais seguro. O ponto é que a gente precisa ter alguma coisa para um dia chuvoso. 14, 24. A riqueza dos sábios é a sua coroa, mas a insensatez dos tolos produz apenas insensatez. Então a ideia da riqueza como alguma coisa que protege o sábio. Não a riqueza em si, mas a sabedoria dele o fez guardar para um dia futuro. Capítulo 19, vamos dar um salto agora aqui. Versículo 4. A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. Pastor, o Provérbios está dizendo para a gente ser rico. Entenda, queridos, a ideia de riqueza em Provérbios não é Bill Gates, não é... Enfim, quem você pensa, né? Aquele pessoal que você vê passando na rua com carro, né, de 300, 400, 500 mil reais. A ideia é, Deus tem abençoado. E não necessariamente é podre de rico. Riqueza é ter, em lugar de não ter. Então, nesse ponto de vista de Provérbios, nós somos ricos. Deus tem nos suprido, Deus tem nos dado. E aí ele fala que até o amigo do pobre o abandona. Porque a pobreza em Provérbios está ligado ao quê, irmãos? Desobediência. Isso é Antigo Testamento, isso é aliança. Então, se você obedecesse, você seria próspero, você seria fértil, você seria vitorioso. A gente bem sabe que Israel foi pelo outro caminho, né? Da desobediência. Aí ele provou em grande parte a pobreza, a infertilidade e a derrota para os seus inimigos. É por isso que a doença estava aliada a pecado no pensamento judaico. Eles sempre pensavam que este homem ou a sua família não tem obedecido à aliança. Ok? 19, 4, vamos lá, 20, 13. Estamos juntos aí, irmãos? Ou já dormiu? Ok. Falando em dormir, não ame o sono. Tem o pessoal que, né, pensa assim, rapaz, se Deus inventou alguma coisa melhor do que dormir. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. O que ele está falando de sono aqui, irmãos? Preguiça. É o pessoal que fica em casa esperando o emprego chegar. Ou fica em casa esperando a formação profissional chegar. Ou o que quer que seja. É engraçado, irmãos, que são dois extremos, né? É o camarada que abandona a vida social, amigos, família, igreja, para estudar até o cérebro pedir arrego e pular da cabeça pedindo férias. Não tem vida, não tem mais nada, acabou, não tem buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Aí tem o outro lado, do pessoal que quer todo dia mão beijada. O equilíbrio é outro. 21. Versículo 7. 17, desculpa. 17. Quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. Aqui o paralelismo é de complemento. A ideia, meus irmãos, é que Deus projetou prazeres para nós? Sim. Está até num boletim nosso antigo, que se assim não fosse, picanha teria gosto de papelão. Ok? Então, Deus colocou prazer na comida,
colocou o prazer na alegria, da amizade, colocou o prazer no relacionamento íntimo dentro do casamento. Tudo isso é prazer. A ideia aqui é quando a nossa vida se concentra nisso, esbanja nisso e não pensa em absolutamente mais coisa nenhuma. E aí qual é o resultado? Repetindo, quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Qual é o exemplo bíblico principal disso? O jovem? Não o jovem rico, o filho pródigo. Ele esbanja tudo que pega de herança do seu pai e termina querendo comer o quê? Comida de porcos, que para o judeu era o ápice da abominação. Então, meus irmãos, vale aqui até uma palavra, queridos. A gente não sabe como é que vai ser o nosso futuro. E não é uma palavra de medo, de desespero, não. É uma palavra de precaução. A gente precisa, enquanto mantemos a nossa vida funcionando, enquanto mantemos ajudando as pessoas também, enquanto mantemos investindo na obra, nós precisamos ter mais planejamento sobre como nós vamos projetar o nosso futuro. Um problema, meus irmãos, é quando isso está em desarranjo. Já mencionei, irmãos, como eu fiquei surpreso quando pessoas que não tinham praticamente nada se voluntariaram a ajudar na nosso projeto da sede. Enquanto que pessoas que eu sei que têm bastante não quiseram dar absolutamente nada. Alguma coisa está errada com o coração humano. Muito errado. Nós tivemos um empreendimento certa feita. A maioria das pessoas que nos deviam eram os que tinham dinheiro. Por incrível que pareça. E nós tínhamos pessoas que pagavam a sua mensalidade com sacrifício, mas com tremenda alegria, porque estavam quitando o seu compromisso. Isso fala o que sobre o coração humano, irmãos? O texto de Eclesiastes: a sanguessuga tem 2 filhas. Me dá, me dá. Ou na palavra de Rockefeller, quando lhe perguntaram quanto mais dinheiro ele precisava. Qual foi a resposta? Um pouquinho mais. E era o Bill Gates dos seus dias, né? O homem mais rico que existia. Capítulo 22. São muitos textos, irmãos, mas completam o nosso entendimento. 1 e 2. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. O rico e o pobre têm isto em comum: o Senhor é o Criador de ambos. A ideia aqui, meus irmãos, é como há coisas mais valiosas do que bens. E quando isso muda nas vidas das pessoas, o Senhor está dirigindo isso. Por propósitos, muitas vezes, que nós não compreendemos. Por diretrizes da sua vontade que nós muitas vezes não compreendemos. Mais abaixo, versículo 16. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão necessidade. Como a gente vê isso no nosso mundo de hoje, na nossa sociedade? De longe de mim, meus irmãos, ter algum tipo de pensamento socialista? Claro que não. Mas como nós vemos um governo e pessoas no poder cujo único objetivo é dar o mínimo necessário para se manterem no poder e não ver a necessidade daqueles que realmente precisam. Eu comentava essa semana que comprei um produto que minha esposa pediu, e aí quando chegou a nota fiscal, aliás, você pode fazer isso em qualquer nota fiscal, dá uma olhada na parte dos impostos. O produto custou 250, R$120 eram impostos. Quase metade. Quem é comerciante aqui sabe do que eu estou falando. Aí você pergunta, cadê o retorno? O atual ministro disse que vai mandar um projeto para diminuir impostos, porque, segundo a divulgação, a arrecadação nunca foi tão alta e a perda nunca foi tão baixa. O que ele está querendo dizer, irmãos, eu não estou afirmando que sim nem que não, é que a economia nunca esteve tão bem, apesar do que o Jornal da Noite fala, e a roubalheira nunca foi tão menor, apesar do que o Jornal da Noite fala. Vamos torcer que os verdadeiros governantes desse país, o STF,
não bloqueie o que o ministro está tentando fazer. Porque o que eles não querem é que nenhum sinal de despiora passe. Mas essa seria, irmãos, eu tenho quase 52 anos, é a primeira vez que eu vejo o governo dizendo, está sobrando dinheiro, bora devolver. Eu não estou fazendo propaganda política não, mas estou falando que essa é uma exceção triste, se for verdade e se cumprir a regra. Porque por todos os anos da minha vida, e tem gente mais velha do que eu aqui, o que a gente vê é um governo que diz que nunca tem dinheiro suficiente e continua aumentando impostos. E não é só aqui. E aí nós vemos uma sociedade completamente injusta, porque, irmãos, quando o imposto sobe, o rico não está nem aí. Você acha realmente que gente que tem dinheiro ficou preocupado que a gasolina passou de 6 e pouco para 7,10, 7,15, depois deu uma baixadinha? Eles olharam no seu jornal, nem aí, porque não importa para ele. Importa para pessoas normais e os mais pobres, que é quem realmente paga a conta. E aí o nosso texto fala, meus irmãos, como a opressão ao pobre, no final, redunda em necessidade. Porque dentro da aliança, essa pessoa não passaria impune. Infelizmente, não vivemos, ou felizmente para alguns, não vivemos uma teocracia. A mesma verdade não vai se aplicar literalmente, mas nos faz pensar sobre como Deus agia com justiça. Está acabando, irmãos, capítulo 23, versículo 4 e 5. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Elas tomam Red Bull e vão embora. Muito interessante, meus irmãos, o que o texto fala, né? E é basicamente o que as pessoas procuram. Seja sincero, você abre a sua banquinha de vender limonada. Aí, de uma hora para outra, você percebe que você é muito bom vendendo limonada. O que você faz? Você compra um quiosque para vender limonada. E daqui a pouco você percebe que tem fila para tomar sua limonada. O que você faz? Você aluga um ponto para vender limonada. Daqui a um pouco você está dizendo assim, rapaz, vida o trabalho escraviza a gente. Não, você se escravizou. Porque você estava na banquinha de limonada e agora você está num shopping center da limonada. E não tem vida. O ponto aqui, meus irmãos, é que se eu quero algo, isso vem com um preço que muitas vezes eu não estou disposto nem preparado a pagar. E muitas vezes isso vai escapar das minhas mãos, porque eu vou perder as coisas mais importantes da vida. Determinado empresário aqui da cidade, deixa o nome para lá, procurou um pastor amigo nosso, que estava perdendo a família. A palavra que ele ouviu do pastor basicamente foi, ele já tinha muito dinheiro, hoje ele tem muito mais dinheiro do que ele tinha naquela época. O que ele não tem? A família. Ele perdeu o que mais importava. É podre de rico. Ele tinha que viver 10 vidas para gastar provavelmente o dinheiro que ele tem. Comprei até coisa na loja dele essa semana, lá para a obra. Mas, perdeu a família. Talvez ele esteja dizendo que está feliz, porque já deve estar no outro casamento, ou no terceiro casamento, sei lá onde ele está, ou vivendo uma vida livre, mas perdeu o que era o motivo que ele procurou ajuda desse pastor. Ele só não gostou do que ele ouviu. Porque a palavra que ele ouviu foi, pare um pouco o seu tempo na empresa e priorize sua família e seus filhos. Ele achou que não precisava fazer isso. Muito bem, 27, irmãos. Dá um pulo aí de alguns capítulos. Estamos chegando ao final. Versículo 24. Pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. 28, 20 e 22. O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. O invejoso é ávido por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda. Então, aos olhos do escritor de Provérbios, mesmo que a riqueza viesse à nossa vida, ela só vale a pena quando ela é fruto da mão de Deus realizando isso. 7 e 9 de Provérbios 30. 7 a 9. Duas coisas peço que me deis, antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão,
tendo demais, eu te negaria e te deixaria, e diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Bem, a pobreza extrema, irmãos, ao chegar a esse ponto, é a promessa do Senhor que nunca viria sobre a nossa vida. Ele sempre nos daria o socorro, o sustento, aquilo que nós precisamos. Ainda assim, nós precisamos pensar sobre como Deus precisa ser prioridade e não uma riqueza, algo exacerbado, mais daquilo que nós precisamos, ok? Pedindo sua paciência, irmãos, vamos encerrar nossa lição ainda hoje, a gente nos estender um pouquinho mais, ainda estamos dentro do nosso tempo, né? Aplicação, vamos lá. Acerca da riqueza e pobreza, é melhor ficar com a sabedoria de... Aliás, desculpe, acabamos de ver. Vamos seguir, desculpe, o pessoal da mídia aí. Eu fiz o drible do elástico e você caiu nele. Além do pão de cada dia, devemos pedir o perdão de cada dia. Deixa eu explicar para os irmãos, né, que eu imprimi o slide da aplicação 2 vezes, por isso que eu mesmo me enganei. O perdão de cada dia. A melhor parábola para nos convencer da inevitável necessidade do exercício diário do perdão de Deus e do próximo é do credor incompassivo. Segunda vez que eu vejo esse texto essa semana. Que rogou e recebeu o perdão de uma grande dívida, mas não soube repassar a misericórdia perdoando uma pequena. Acabou perdendo sua dose de misericórdia. Ele não quis perdoar alguém que lhe devia 400 gramas de prata, mesmo tendo recebido o perdão de uma dívida de 350 mil quilos de prata. A diferença é muito grande. Se você tem retido o perdão a alguém, pare agora mesmo de orar. Não está valendo nada mesmo. E corra a perdoar o seu próximo, depois volte e faça a sua oferta. Irmãos, o texto de Mateus capítulo 18 é muito conhecido, ele já descreveu como ele acontece, a gente pode poupar um pouco de tempo de ler, em que basicamente a pessoa vai lá e vão botar valores gerais de hoje, e vai diante do seu senhor, porque ele está lhe devendo 300 bilhões de dólares. Ok? Bota em dólar que fica mais pesado aí na coisa na nossa cabeça. E aí o senhor fala, olha, está perdoado. Aí ele sai dali e encontra o seu conservo, que lhe deve 10 mil reais, 10 mil bolívares, sei lá, um dinheiro pequeno. E ele prende o cara para que ele pague. E aí o seu senhor fica sabendo e volta atrás na sua decisão. Então a lição é simples, irmãos. E o pessoal que faz comigo aconselhamento pré-matrimonial passa por esse texto. Pecadores perdoados perdoam pecados. Simples assim. Nós somos esses pecadores perdoados. Como vamos reter o perdão a outro? Quem é que acha que Deus lhe perdoou menos do que você é pedido que perdoe as pessoas? Alguém se atreve a levantar sua mãozinha? Se alguém levantar, você se afasta, irmãos, porque o raio vai cair aí, então... Nós somos muito mais perdoados do que nós perdoamos. E ainda assim nós retemos esse perdão. E aí ele vai tomar, irmãos, também o texto aonde o Senhor ensina que se eu vou fazer uma oferta, e a gente tem que ampliar isso para tudo que eu vou fazer para Deus, e eu tenho um problema com alguém para resolver, eu aperto o pause naquele ato de contrição, de louvor, de serviço, e eu vou primeiro resolver o meu problema com a pessoa. Irmãos, nós já falamos sobre perdão em tantos lugares. E vamos falar de novo domingo que vem, quando a nossa narrativa de Gênesis chegar até o final. Então, o que eu vejo, irmãos, é que a gente pode aprender mais uma vez sobre perdão, sem dúvida nenhuma. Mas, meu irmão querido, ouça-me com atenção. Se você hoje, 10 de abril, ainda está carregando um cadáver nas suas costas, que é essa pessoa que você não perdoa, por amor de tudo que é mais sagrado, resolva isso. Você não tem alternativa. O texto de Colossenses é simples e direto. Perdoem-se como Deus em Cristo os perdoou. Não tem cláusula de exceção. Porque é isso que a gente usa no nosso argumento, né? Pastor, isso é muito bom, mas você não sabe o que ele fez. O que ela fez. Ou o que quer que seja que tenha feito. Não é a nossa argumentação essa? Eu sei, meus irmãos, de repente são coisas terríveis. Perdoe. Ponto. Resolva. A falta de perdão faz mal para a saúde física e espiritual.
A raiz de amargura retratada em Hebreus, ela é plantada pela falta de perdão. E ela contamina os outros. Porque, infelizmente, em vez de seguir a descrição bíblica e resolver direto com a pessoa, o que a gente faz? Ana, você não sabe o que a Ellen fez. Nós precisamos orar por ela. Ainda tem o toquezinho espiritual, né? Precisamos orar por ela. A gente gosta de chegar e envenenar mais um, por quê? Porque eu fico bem aí. Eu sou a vítima. Eu sou a vítima desse irmão Lex Luthor. Desse vilão da minha vida, que fez isso, fez aquilo outro. Quando, de fato, eu deveria perdoar e, humanamente, é claro, esquecer. É claro, meus irmãos, que há muito mais que a gente poderia falar sobre perdão aqui, e não é nem o foco da aula. A aula é sobre perdão, a aula é sobre como a nossa oração é hipócrita se eu não estiver disposto a perdoar. Porque, irmãos, eu corro direto para 1 João 9. Direto. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo. Senhor, estou aqui, 1 João 9, eu lembro a Deus, porque vai que Ele esqueceu, né? Eu quero resolver o meu problema com Deus urgente. Estou confessando os meus pecados para ser purificado toda a justiça. Amém, aleluia, ficha limpa, bora. Mas o texto diz que Deus vai dar... Só um minutinho. Ele vai me citar esse texto. E os outros que estão mencionando, esse texto, vai ter o texto de Mateus, o de baixo de Mateus e Marcos, diz assim, resolve isso aí primeiro, depois você volta aqui com o 1 João 9. Isso é muito sério, meus irmãos. Será que parte da nossa fraqueza espiritual, será que parte da nossa falta de força e saúde espiritual vem disso? Porque, meus irmãos, pecado não perdoado debilita a nossa vida espiritual. E se ele está sendo não perdoado porque, segundo o texto, eu não estou perdoando primeiro, eu estou acumulando doença espiritual na minha vida. Aí o pessoal quer fazer oração na cabeça, aí o pessoal quer fazer encontro com Deus, quando a solução está na Bíblia e é simples, vá acertar as contas com seu irmão. Chama para tomar um suco da Caer, faz o que você quiser. Pede um particular, resolve, meu irmão, eu quero lhe pedir perdão por isso, por aquilo outro. Pastor, e quando a pessoa fez o mal para nós? Se isso não lhe afetou em absoluto, você não ficou chateado, não ficou amargurado, não quis matar a pessoa na unha, tudo bem, você perdoa e segue a vida. Agora, se você teve algum sentimento ruim para com esta pessoa, e principalmente se você vocalizou isso, você tem que ir lá pedir perdão. Você deixou, infelizmente, contaminar pela ação do outro. Irmãos, igrejas quase acabaram. Porque os irmãos nutriam problemas uns com os outros e não resolviam. E deixavam. Aí chega um ponto em que a coisa estoura porque ela não foi resolvida lá atrás. Então eu quero já partir na frente e dizer assim, meu irmão, com certeza eu já pisei no seu calo. Até sem saber. Você não gostou do que eu falei num estudo, numa mensagem? Você não gostou de uma cobrança? Meu telefone, não vou dar meu telefone em câmera porque senão... Você sabe meu telefone, está no grupo da igreja. Se você tem algum problema com o pastor, com o líder da igreja, com o líder do seu grupo de vida, com qualquer outro irmão, e você está curtindo como se fosse um vinho antigo, o problema é seu, não é da pessoa. Porque você está achando que você é muito justo e a outra pessoa não é. Pegue o conselho bíblico, vá e resolva o seu problema com o seu irmão. Ou você não entendeu a atitude, irmãos? É quase impossível alguém que esteja à sua liderança não lhe desagradar, não pisar no seu calo, não pisar na sua joanete, se você tem joanete. É virtualmente impossível.
ele vai lhe contrariar de alguma forma. É por isso, queridos, que uma mensagem que massageia o ego, nas redes sociais tem 5 mil, 10 mil, 1 milhão de visualizações. Por isso que o pessoal gosta dos Brunês da vida, dos coaches da vida. Agora pega uma mensagem que pega a Bíblia, aplica e aponta pecado. Não quer. Porque incomoda. Porque mexe com a minha semana. Mexe com a minha vida que estava tão bom, estava tão tranquilo. Parece um laguinho com um barquinho passando assim. E aí faz ondas. Para que eu possa questionar o que eu estou fazendo ou não. Agora, que é muito injusto alguém ficar de pé atrás, magoado, chateado com alguém porque pregou a palavra, mas acontece. Mas acontece também quando é um outro tipo de fala, uma outra coisa que é colocada. Senta com a pessoa. Agora, você pode até questionar a atitude, mas não feche os ouvidos à mensagem. Porque você pode ser recebido por um médico fumando, na época que ele podia fumar dentro do consultório, e ele virar para você e dizer assim, você está com efizema. O seu efizema não vai mudar, só porque o médico é um fumante. Ele vira para você e diz assim, você tem que parar de fumar. Viu minha cara de fumante? Eu nunca fiz. Você continua com efizema, mesmo que ele seja um hipócrita. Mesmo que ele esteja fazendo algo que está aconselhando você que faça o contrário. Perdão, meus irmãos, é uma decisão. Simplesmente. Ponto 3. O livramento de cada dia. É a parte não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Você pode evitar muito ser tentado, mas não conseguirá deixar de ser tentado porque a cobiça está dentro de cada um de nós. Portanto, esse terceiro pedido de ouro é muito importante. Você vai precisar dele nesta semana. Irmãos, tentação é uma desgraça. Eu já falei 1 milhão de vezes que eu tenho enorme desejo de encontrar o nosso Senhor no céu. Mas se tem um atrativo, além de encontrá-lo no céu, é não encontrar este malfadado ser chamado pecado, ou carne, ou depravação, como você quiser colocar nessa coluna. John Stott, assim como tantos outros, nos lembra que uma tradução razoável do versículo em questão seria livra-nos do maligno, ou seja, do diabo, do tentador. É tão importante que estejamos levando ao Pai Celestial esta súplica. Irmãos, grande parte do azedume do nosso dia é a nossa repetida queda em pecados circunstanciais do dia a dia. Você saiu de casa, cheiroso, bonito, tudo mais, tá? Aí na primeira esquina, o cara quase lhe fecha. Eu me lembro que essa semana retrasada, eu via naquela curva da Dom Zé Nepote, né, em que a Via das Flores vira para a Glaico de Paiva, e o camarada do lado esquerdo resolveu seguir direto. Foi um livramento tão grande do acidente, mas não do pecado. Porque, meus irmãos, a vontade de fazer pilates era muito grande. Tava tão bom, tava indo, ver um negócio legal lá no centro, né? Acabar de sair do banho, tava cheiroso, eu entrei no ar-condicionado do carro, uns passarinhos voando, parecia um filme da Disney. Até que o atribulado vem me fechar no trânsito. Logo no trânsito, irmãos. Essa é a nossa vida. Quer seja aqui, quer seja acolá, a gente vai ser testado o tempo todo. Não, pastor, mas ele poderia ter... Esse não é o ponto. Ele podia ter causado um acidente grave, só podia ter capotado, caído dentro da escola, matado as crianças. Não é o ponto. Não importa, irmãos, o que poderia ter acontecido. Importa o que aconteceu. Naquele pequeno minuto, a tentação teve o melhor de mim. Eu fui testado e eu fui reprovado. É isso que deve incomodar a gente, irmãos. Eu lembrei esta semana, também no aconselhamento, sobre a política do prefeito Giuliani, que era o prefeito na época do 11 de setembro.
tantos anos atrás, ele fez uma política, irmãos, de tolerância zero. Isso foi imitado por muitas cidades, inclusive, né? Em que ele fez várias coisas, como, por exemplo, limpar o Times Square, que era um lugar de prostituição, de pornografia, de lixo, de um monte de coisa, e hoje é um lugar de turismo. A gente precisa aplicar, irmãos, a política da tolerância zero na minha vida, na nossa vida. A gente tem que parar com essa mentalidade de nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei, nunca fiz. Tá, mas no dia a dia, o que você está fazendo? O que eu estou fazendo nos chamados pecadilhos do meu dia a dia? As raposinhas que vêm corromper, né, a minha vida com Deus. Aplicação, irmãos, estamos chegando ao final. Faça em total segredo uma lista das 3 principais tentações que o derrubam com mais frequência e passe a orar diariamente por vitória sobre essas tentações. Também encontre 3 virtudes do Espírito, em Gálatas 5, 22, 23, para contrapor e alicerçar sua vida cristã. Irmãos, tremendo dever de casa. Pegue o seu devocional, tem lá o diário de oração no começo. Pegue 3 principais áreas da sua vida, tá? Impaciência, sensualidade, ira, cobiça, inveja, torce pro time errado, sei lá, essas áreas assim difíceis, por exemplo, né? Você sabe com quem eu estou falando, irmão, se arrependa. Então, coloque lá, coloque em oração o tempo todo, diariamente. Olha que coisa interessante, irmãos. Será que lá no nosso diário de oração não está aquele projeto profissional, aquele projeto de férias, mas essas coisas não estão. Agora a lição pegou na canela, né? Eu não tenho orado pela minha saúde espiritual, mas tenho orado por coisas que eu já disse, não é errado. O problema é quando essas coisas são as únicas que estão lá. E é interessante a colocação dele. Se nós olharmos para o fruto do Espírito, no singular, nós podemos olhar suprimento, recurso para essas áreas mencionadas aí. Encerrando o nosso tempo hoje, é tão belo o final dessa oração modelo, especialmente porque Jesus retoma o sentido mais valioso da nossa vida, glorificar a Deus. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Reflita nessa sabedoria em sua oração de agora em diante, ensine isso aos outros, que assim seja. Como eu disse, meus irmãos, tem uma letrinha depois desse amém na sua Bíblia, né? E lá embaixo, com certeza, você tem uma explicação no rodapé, onde está dizendo o seguinte: esse trecho não se encontra nos manuscritos mais antigos, correto? Está aí na sua? Alguém diga sim, por favor. Ou é só na minha que tem isso? No final do rodapé da letra do amém, ali do texto, tem a letra C. No rodapé tem esse trecho não se encontra nos manuscritos mais antigos. O que isso está querendo dizer, meus irmãos? Nós temos 20 e tantos mil manuscritos do Novo Testamento. É o documento da humanidade mais documentado que existe. Nenhum documento antigo tem tantos manuscritos ou fragmentos como o Novo Testamento, ok? Só para deixar bem claro isso. Contudo, quando nós fazemos crítica textual, certo? Para fazer, por exemplo, tradução, inclusive para os índios, como está sendo feito agora pela MEV e outras missões, a gente precisa perceber que determinados trechos estão mais abundantes do que outros. Por quê? Porque são cópias. E quando você copia uma coisa, né, à luz de vela, inclusive, é possível que se cometa erros. Então, há uma possibilidade que essa última frase tenha sido acrescentada posteriormente. Eu disse possibilidade, porque pode ser também que a cópia com o erro se perpetuou mais do que a cópia sem o erro. Tá? Mas, de qualquer maneira, irmãos, o texto não contradiz em nada o conteúdo do contexto. Não tem nada ali que seja contra exatamente o que está sendo dito dentro da oração chamada do Pai Nosso. E essa é a razão porque não consta na reza católica, né? Porque não está na maioria dos manuscritos. Só deixando isso claro. Mas olha só, por que eu quero pedir isso tudo, irmãos? Por que eu quero pedir pão suficiente para o dia? Por que eu quero ir atrás do perdão verdadeiro e perdoar? Por que eu quero o suprimento? Tudo, livrar da tentação. Porque Ele está reinando. Porque Ele tem o poder e a glória para Ele. Então, meus irmãos, a oração começa com a glória e a vontade de Deus e termina com ela. É o parênteses perfeito. Para que nós possamos compreender qual deve ser a motivação da nossa oração, o que deve estar por trás dela. Que Deus assim nos oriente, irmãos, a sermos mais diligentes
e menos apenas burocráticos, repetitivos. A nossa oração precisa ser um poema, não na rima ou na métrica ou nada disso, mas no sentido de que venha de fato do nosso coração, da nossa vivência, da nossa experiência com Deus. Aliás, uma coisa que eu falei semana passada é que a oração varia dependendo da sua experiência com Deus. Eu não quis dizer que você personaliza Deus. Eu falei que a sua oração às vezes vai ser um pouco mais madura, às vezes um pouco menos, dependendo do tempo que você tem de vida cristã ou do tempo que você tem para orar, né? Às vezes a sua oração é apenas: Senhor, tem misericórdia de mim. Outras, você vai orar muito tempo pedindo misericórdia de Deus e se quebrantando na presença do Senhor. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Melhor, não sei se o microfone pegou. Vamos orar, então, pedindo que o Senhor nos ajude a aplicar isso em nossas vidas. Senhor nosso Deus, somos gratos porque mais uma vez, mais uma área da nossa vida e algo tão importante não é deixada sem orientação, sem ensino da tua parte. Muito obrigado, Deus, porque a necessidade dos discípulos é a nossa também. O Senhor os ensinou a orar segundo um pedido deles, e a mesma realidade se aplica a cada um de nós. Mesmo não sendo algo que devamos repetir ipsilíteres aquilo que está escrito, mas dentro daquilo que contém e ensina, que possamos observar e avaliar a nossa oração, as nossas orações, e podemos, ó Deus, melhorar aquilo que ensinamos aos outros e aquilo que praticamos na nossa vida. Dá-nos uma tarde de descanso e traga-nos a noite, ó Deus, para ouvir a tua palavra. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.